A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, amigo internauta, irmão internauta, que está conosco nesta tarde para louvar, para engrandecer ao nome do Senhor, para aprender um pouco da palavra de Deus, para entender o que o Senhor tem proposto para nossas vidas. Você é bem-aventurado por participar dessas aulas, por participar desses ensinamentos que proporcionamos todos os sábados aqui na Assembleia de Deus do Jardim Alvorada. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Washington e a sua família, que tem nos dado a oportunidade de podermos ensinar, de podermos discipular a igreja e manifestar assim a graça do Senhor sobre a vida dos irmãos, dos discípulos de Cristo. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor Campaz, nosso pastor presidente aqui do campo de Vila Alzira, que tem presidiado todas as congregações de Santo André e instruído e conduzindo, né, estas igrejas nos caminhos do Senhor. Fazemos parte da igreja Assembleia de Deus do Madureira, né? E estamos aqui na cidade de Santo André, na rua Dracena, número 202, sob a direção da igreja AD Alvorada, nosso pastor Washington. E louvamos a Deus pela sua vida. Te convidamos a estar conosco. Falaremos um pouco no final sobre os nossos cultos. E fique conosco. Receba essa palavra, uma porção da palavra do Senhor nesta tarde. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Venha tirar todo impedimento e dar atenção para que você venha introduzir sobre o conhecimento que nós vamos falar hoje. Estamos estudando a revista dominical Betel, desse primeiro trimestre do ano. Já estamos no finalzinho. Hoje, lição 13, né? A última lição desse trimestre. Nós temos aprendido muito sobre os discípulos, sobre a formação do discípulo, o caráter do discípulo, as lutas e as tribulações que o discípulo passa, as vitórias que o discípulo tem. Tudo aquilo nós aprendemos nesta lição, primeiro trimestre de 2026, 13 lições. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a bem-aventurada esperança, né? A bem-aventurada esperança. Isso que é um combustível, que algo que buscamos e que nós almejamos, né? Isso é que nos leva a mantermos firmes nos caminhos do Senhor, além do Espírito Santo e de Cristo que tem nos fortalecido muitas vezes. Então aqui a lição 13, nesta tarde, nos fala assim: os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Eu estou um pouco rouco, um pouco resfriado essa semana, eu estive enfermo com gripe. Os irmãos me perdoem, nós vamos tentar passar aqui o máximo possível da lição que o Senhor nos propôs nesta tarde. Os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. O texto áureo nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo de número 13, que Tito escrevendo, ele disse: aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ela vai nos falar: a firme e bem-aventurada esperança dos discípulos de Cristo é a vinda de Cristo nos ares. Ou seja, a verdade prática já está dando uma dica aí do que é essa bem-aventurada esperança, a vinda de Cristo nos ares. O texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16. Você pode ler aí na sua casa para que tenha uma visão mais ampla do que nós vamos falar aqui nesta tarde hoje, né? A introdução também vai nos falar assim: nesta lição, veremos que a bendita esperança não era algo fantasioso, mas uma
expectativa segura. A bendita esperança dos discípulos de Cristo, como revelado nas Escrituras, deve nos impulsionar, deve nos fortalecer e a conservar firme a demonstração da nossa esperança, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23, né? Então aqui nós vemos que a bem-aventurada esperança, ela deve nos fortalecer, ela deve nos impulsionar a ficarmos firmes durante a nossa jornada neste mundo, nesta terra, porque nós sabemos que nós não somos deste mundo, nós somos de outro, daquilo que o Senhor nos propôs, que é a sua vinda para nos levar. Então, o primeiro tópico vai nos falar da bendita esperança. Da bendita esperança. O primeiro tópico vai nos falar da bendita esperança. A bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo. O regresso do Senhor nos faz viver em constante vigilância e oração, para não sermos encontrados despreparados. Quando Cristo vier, ele tem que nos encontrar preparados, dispostos, ali já transformados para sermos levados. O evento da segunda vinda de Cristo é a bendita esperança, é aquilo que nós cremos. A igreja, ela crê que Cristo virá nos ares e resgatará a sua igreja, bem como os mortos que já estão descansando. Eles encontrarão e nós encontraremos com ele e Cristo nos resgatará. Essa é a bendita esperança para a nossa vida. É nisso que cremos, é nisso que acreditamos, é isso que esperamos. Se você não tem essa confiança, de nada adianta você estar nos caminhos do Senhor. Se você não tem uma esperança da vinda de Cristo, o que você busca? O que você espera? É isso que você tem que estar no seu coração. A bendita esperança, ou seja, a segunda vinda de Cristo, né? Nós temos que estar atento à chegada e à visita tão esperada do Cristo. Não, estar preparado para recebê-lo. Temos que estar aqui ativos, preparados para receber a Cristo quando ele vier nos buscar a sua igreja. Essa é a bendita esperança. Esse evento proporciona esperança para a igreja. Ou seja, se você crer em algo, você tem esperança de chegar e alcançar esse algo. É esse evento que traz a esperança para a igreja se manter viva, ativa e com fé na sua caminhada por este mundo, né? Pois nos fará livre de todo o sofrimento que suportamos neste mundo. Ela não traz confusão, ela é mantida viva e ratificada como verdadeira. É um momento muito esperado para a igreja. É um momento que nós esperamos todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nós temos que estar sempre ali, alerta à vinda de Cristo, pois nós sabemos que com a vinda de Cristo cessará todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a dor que estamos suportando nessa terra pelo amor e pela fé na esperança da vinda de Cristo. Então você tem que ter algo no seu coração, você tem que acreditar em algo. E essa bendita esperança, a vinda de Cristo, é o que tem que estar na sua vida, ativando todos os dias, para que você esteja atento à volta de Cristo. Paulo, no tópico 1.1, ele nos fala para nós nos revestirmos do capacete da esperança. Como discípulo de Cristo, temos que ter esperança na sua volta. Paulo evidenciou esperança em Cristo durante todo o seu ministério e nos advertiu também a não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Paulo foi um dos apóstolos que mais evidenciou a vinda de Cristo. Nas suas cartas que ele enviava às igrejas, ele sempre falava aos discípulos, aos cristãos que estavam ali naquelas igrejas, para eles se manterem firmes e estarem revestidos, né? Principalmente do capacete da esperança, ou seja, da volta de Cristo, estarem confiantes na volta de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim, ó.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ele escrevendo à igreja de Tessalonicense para estar sempre com a sua mente em Cristo, coberta com o capacete da salvação. Paulo, ele trouxe muito a palavra para aquelas igrejas que passaram momentos difíceis naquela época de Paulo. Ele tinha que manter aquelas igrejas firmes, de uma forma onde ele falava que Cristo voltará, Cristo vem buscar vocês, Cristo logo chega, e aquela igreja se mantinha ali na luta, na esperança, mesmo em meio a tribulações, as circunstâncias que eles estavam vivendo, eles se mantinham vivos, porque Paulo evidenciava a salvação para a vida deles. E essa salvação tem que estar em nosso coração sempre. Essa salvação tem que estar em nossas vidas, né? Nós temos que entender que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Se você não tem que ter essa, você tem que ter essa fé. Se você não tem essa esperança, de nada adianta, irmão. Você tem que ter a confiança que Cristo voltará para resgatar a sua igreja. Isso vai te alimentar a sua alma e o seu espírito. A esperança da segunda vinda de Cristo. Jesus também, ele nos alertou a ficar atento, porque não sabemos quando será a sua vinda. Os que estiverem vivos serão encontrados nas nuvens com os que vão ressuscitar e encontrarão com o Senhor nos ares. Jesus, ele alertou também para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos esperando, né? Nós seremos ali alerta pela sua segunda volta, pela sua vinda para buscar a sua igreja. Ele detalhou como seria essa chegada, né? Ele falou aqui, olha, vai ressuscitar primeiro os mortos e estarão nas nuvens, e depois vocês encontrarão com os mortos e ali o recebereis no meu reinado. Assim é a segunda vinda de Cristo para nossas vidas. Nós temos que ter essa confiança. Ele nos encontraremos juntamente com os que partiram antes de nós, né? Aquele parente, aquele amigo, você vai ver ele de uma forma diferente, mas entraremos todos juntos no céu, junto com Cristo, né? A esperança da vigilância. A Bíblia nos alerta sobre uma vida de vigilância e ordena que vivamos em alerta pelo retorno do Senhor, para não sermos enganados pelas distrações e afazeres do dia a dia. Diante da demora da vinda de Jesus, os discípulos diante da demora da vinda de Jesus, os discípulos deixam de viver uma vida cautelosa e perecem eternamente, porque está demorando muito e muitos desfalecem no caminho. Você não pode ser um desses, né? Devemos estar atentos às distrações do dia a dia, o trabalho, as viagens, os passeios. Nós temos que estar sempre atentos a essas coisas, para que elas não venham distrair as dificuldades, as lutas, para que não venha nos tirar da presença de Deus, para que ela não venha nos distrair. Esses momentos podem nos roubar, né? A vigilância da vinda do Senhor, pois ele virá quando não o esperamos. Jesus contou a parábola lá em Mateus 24 sobre o ladrão, né? Mateus 24, versículo de número 43 ao 44, nos diz assim: entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada, né? Se nós soubéssemos a hora que o ladrão quer entrar na nossa casa, nós estaríamos ali atentos e evitaríamos para que a casa não fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperamos. Ou seja, Cristo ali, ele fez um comparativo para que nós estejamos atentos, para que nós não venhamos a perder a volta de Cristo para nossas vidas, né? Então ele mostrou nesse momento que, assim como o ladrão, não temos a certeza o momento que o ladrão vai chegar, mas nós temos que estar atentos sempre com o ladrão para que não venha arrombar a nossa casa. Da mesma forma, nós também temos que estar atentos à vinda de Cristo, para não perdermos a salvação, para não perdermos o resgate da igreja. Devemos estar cautelosos à sua chegada em
todos os momentos, como na parábola, por exemplo, das 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? Era que eram 5 prudentes e 5 insensatas. Está lá em Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Depois vocês lêem lá. Elas estavam esperando o seu noivo, as 10 virgens, esperando o noivo ali, para recebê-las, para levá-las embora. Mas havia 5 que estavam prudentes, que tinham seus cálices, que tinham o seu azeite ali em dia, estavam sendo cuidados, estavam cheios. Mas haviam 5 virgens que estavam insensatas, despreparadas. E quando chegou o noivo, o seu azeite acabou. Ela não tinha o azeite. Então o que elas fizeram? Correram para buscar azeite. E o noivo veio e levou apenas as 5 que estavam preparadas. Que não venha passar isso conosco, com a vinda de Cristo, né, com a chegada de Cristo, para resgatar, para buscar a sua igreja. Temos que estar sempre atentos como as 5 virgens que já estavam preparadas com o seu azeite em dia, ali pronto para receber o noivo, né? Então essa é os alertas que a Bíblia nos dá. Paulo nos alerta para estarmos com o capacete da esperança. Cristo nos alerta para estarmos atentos à sua chegada. E a Bíblia nos alerta para estarmos sempre vigilantes com a chegada de Cristo. Isso é o que nós temos que estar atentos, irmãos, preparados para não perdermos a chegada do Senhor. O tópico 2 vai nos falar da importância da bendita esperança. A partir do momento em que o ser humano atende ao chamado do Senhor para ser seu discípulo, sendo feito nova criatura, ele passa a viver uma esperança de salvação em Cristo. Passa a viver com esperança na salvação em Cristo, que não se limita a essa terra, passa a viver em santificação, persevera ao serviço cristão e vive pela fé. Temos aqui 3 tópicos importantes, pela importância da bendita esperança. 3 tópicos importantes sobre a revelância, a importância da bendita esperança, ou seja, viver em santificação, perseverar no serviço cristão e viver, andar pela fé. Logo que passamos a ser uma nova criatura em Cristo, aceitamos a Cristo, passamos a ter a bendita esperança no coração, esperando a volta de Cristo, do Senhor. Nisso devemos crescer, devemos estar formados em santificação, perseverando sempre nos trabalhos da igreja, nos trabalhos que o Senhor nos confiou, e vivermos e andarmos pela fé, esperando a chegada de Cristo. Primeira coisa, vamos falar aqui um pouco sobre o serviço cristão. A bem-aventurada esperança motiva o serviço cristão. Uma das suas parábolas, o Senhor identifica o servo fiel e prudente como aquele responsável pela execução da tarefa que recebeu enquanto o Senhor não vem. Daí tiramos a certeza que Jesus voltará, e isso deve influenciar diretamente nas atitudes e os comportamentos dos discípulos, né? Nós nos tornamos servos do Senhor e com isso devemos ser fiel e prudente a todo o trabalho que o Senhor confiou para nossas vidas. Uns evangelistas, uns presbíteros, uns diáconos, uns obreiros, todos nós devemos trabalhar na casa de Deus, no serviço do Senhor. O Senhor confiou algo para a sua vida. E você tem que se manter nesse serviço, porque isso é um combustível, é um alimento para que você venha se mantido na bendita esperança, na esperança que o Cristo voltará para buscar aquilo que deixou na sua mão para você cuidar. Então nós entendemos aqui que quando ele voltar, ele vai querer saber o que você fez com aquilo que o Senhor te delegou, seja para presbítero, diácono, pastor, obreiro, evangelista, um cuidador da igreja, seja lá o que for que Deus colocou nas suas mãos, ele vai querer prestar conta. E você se mantendo neste caminho de estar sempre trabalhando, fazendo algo para Deus, fortalecendo aquilo que o Senhor deixou nas suas mãos,
você se mantém também na esperança da volta de Cristo, porque nós sabemos, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, porque o meu Senhor vai vir buscar isso que deixou nas minhas mãos, isso que me confiou. Então, esse é o caminho para que você não venha perder o foco daquilo que nós esperamos, daquilo que nós confiamos, que é a vinda do Senhor Cristo para nossas vidas. No tópico 2.2, a bem-aventurada esperança motiva a santificação. É outra motivação, é outro combustível para nós nos mantermos no caminho do Senhor, caminharmos em direção à nossa salvação. Ou seja, a santificação é importante. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A bendita esperança nos leva a buscar a Deus sem cessar, perseverando no caminho da santificação, rompendo com a vida carnal. Ou seja, nós temos que ser santos para que quando Cristo voltar, nós estejamos preparados para subir com a sua igreja. Ou seja, sem santificação nós não veremos a Deus. Então, com a esperança da volta de Cristo, nós vamos trabalhar nossa santificação, nós vamos trabalhar o nosso rompimento com a vida carnal, com o pecado, com as distrações desse mundo, com aquilo que nos leva a outros caminhos que não seja o caminho do Senhor. Então, a santificação é uma motivação para que nós seguimos os passos de Cristo. Vem primeiro ali os serviços cristãos, depois vem a santificação. Tudo isso vai nos mantendo na direção certa, no caminho certo, para chegarmos no resgate da igreja, para estarmos preparados quando Cristo voltar, né? Então aqui depois nós vamos ver que a bem-aventurada esperança nos faz viver em fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. O compromisso da fé em Jesus por parte dos discípulos está fundamentada em quem Ele é, o que Ele fez por nós e quem somos após o novo nascimento. Isto encoraja a igreja com a certeza de que, se permanecermos fiéis, teremos recompensa. Lembra que eu falei do serviço cristão? Você terá recompensa. Na santificação, você será resgatado e não sofrerá com as situações e as condições deste mundo. Então, tudo isso traz recompensa para nossas vidas. Recompensa essas que a Bíblia nos diz com a coroa da vida e aquele grande escape que é: não receberemos os danos. Lá em Apocalipse 2, Apocalipse 2, do versículo 10 e 11, a Bíblia vai nos dizer assim: nada temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Ou seja, algumas tentações, algumas situações você vai passar. Nós vamos passar. Nós não somos blindados a nada nesse mundo. Nós vamos passar, os apóstolos passaram, Cristo passou, nós vamos passar também. Mas devemos ter a esperança da vinda de Cristo e sermos fiel à sua volta, ao Senhor, né? Então aqui em Apocalipse 2:10 está assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a recompensa, a coroa da vida, a vida eterna com Cristo. No 11 está assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberás o dano da segunda morte. Ou seja, nós seremos poupados da segunda morte. Nós teremos a vida eterna. Nós teremos recompensa se nós permanecermos fiel no serviço cristão, se nós permanecermos em santificação e se nós permanecermos com fidelidade ao Senhor, nós seremos recompensados. Se temos esperança e somos fiéis, sabemos que seremos recompensados com a coroa da vida e não teremos os danos da segunda morte. Isso é recompensa para nossas vidas.
Então, nós devemos que estar sempre, temos que ter como importância nas nossas vidas a bendita esperança, a volta de Cristo. E como que isso me motiva, Alessandro? Como que isso te motiva a estar sempre nesse caminho, trabalhando na obra de Deus, santificando a sua vida todos os dias e demonstrando fidelidade ao Cristo, ao Senhor? Isso será como um combustível para te motivar a estar neste caminho sempre, né? Então aqui nós vemos esses 3 tópicos sobre a importância da bem-aventurada esperança. No tópico 3, nossa bem-aventurada esperança, vamos falar de nós, né, daquilo que buscamos, nossa bem-aventurada esperança. Diante da promessa da volta de Cristo, o discípulo segue sua jornada sem temor e sem perder a fé. Deve viver com a mente voltada para as coisas do alto, pois breve Cristo voltará. Então aqui já a introdução da nossa bem-aventurada esperança já nos mostra que nós devemos manter a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. Devemos crer e acreditar que Cristo breve voltará. Em Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4, está escrito assim. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, tá? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui a Bíblia já nos diz para nós estarmos firmes nas promessas e acreditarmos, porque quando Cristo se manifestar em vida, Ele se manifestará também em glória para nós, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, eliminando a dor, eliminando o sofrimento, eliminando a angústia, eliminando todas as aflições que nós passamos neste mundo, né? Então aqui nós vamos falar sobre a bem-aventurada esperança no tópico 3.1. Ele nos fala assim: a esperança revelada nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz em sua carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19: se esperamos Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Paulo deixou escrito assim: se esperamos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando nós debruçamos sobre as Escrituras e estudamos sobre os planos de Deus para o seu povo, nos enchemos de esperança. O livro de Apocalipse nos traz mensagens abrangentes e completas que nos enchem de esperança sobre o fim dos tempos e a volta de Cristo. Ou seja, para nós nos ficarmos firmes, estarmos ali trabalhando o que Cristo deixou, os serviços cristãos, para termos uma salvação, como é que se fala, uma santificação, para termos fidelidade com o Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar a Bíblia Sagrada, é ler, é meditar, a estar sempre ativo na leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela nos traz muitas referências, muitas formas de falar sobre a vinda de Cristo. E nós temos que estar atento a tudo isso. E somente lendo e estudando a Bíblia Sagrada, nós seremos fortalecidos, nós seremos capacitados, nós teremos a nossa mente ocupada com aquilo que realmente merece uma atenção especial. Para nós mantermos firmes na esperança, né, devemos estar sempre estudando e meditando na Bíblia. Ela é que nos alimenta.
e a nossa alma, o nosso espírito, nos traz força, nos traz renovação, diz para não ser, para mantermos firmes e nos ajuda a nos mantermos firmes na bem-aventurada esperança. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para nós, né, para que nós não venhamos a perder a nossa fé, é estudar a Bíblia Sagrada, é participar dos cursos, é participar das escolas dominicais, é participar dos eventos na sua igreja, sempre ali sendo trabalhado e fortalecido. Isso, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, ela fortalece a nossa alma e o nosso espírito para nos mantermos firmes diante de todas as lutas e tribulações até a vinda de Cristo. A esperança, ela gera estabilidade. O que é estabilidade? A esperança gera estabilidade. O que é isso? Ou seja, como, como os contratempos da vida são inevitáveis, como problemas financeiros, doença, amarguras, entre outras circunstâncias adversas, precisamos nos agarrar com firmeza na esperança proposta. Ela gera estabilidade para nós. Estando com a fé estabelecida na bem-aventurada esperança, isso nos gera uma estabilidade grande para vencermos os problemas desta vida, que sem dúvida sempre bate à nossa porta. Nós não estamos blindados, não estamos livres, não estamos afastados das situações desse mundo. Nós vamos passar, eu já disse para você, nós vamos passar tribulações, nós vamos passar perseguições, nós vamos ter problemas financeiros, nós vamos passar por enfermidades, mas isso, a estabilidade, a esperança, ela gera estabilidade, nos blinda assim de uma forma para que nós venhamos a ter força a passar por essas situações. Não que uma doença venha nos tirar do caminho do Senhor, um problema financeiro venha nos tirar dos caminhos do Senhor. Se nós estamos esperando a bendita esperança, ela vem nos gerando estabilidade. Essa doença vai passar e o Senhor voltará. Esse problema financeiro vai passar e o Senhor voltará. Isso é estabilidade para nós, se mantermos nos caminhos de Deus. Tá? Então nós temos que estar firmes e confiantes na esperança, para que nós venhamos ter estabilidade, estar sempre de pé nos caminhos do Senhor. A esperança também, ela nos produz alegria. O apóstolo Paulo nos exorta a se alegrarmos na esperança, Romanos 12, 12. Mesmo em tribulações, aflições, firmes e confiantes de um dia participarmos da glória de Deus. No presente, já desfrutamos da reconciliação. Agora, no momento, nós estamos desfrutando da reconciliação. Cristo nos reconciliou com Ele. Nós temos aqui já uma porta, nós temos aqui um caminho, nós temos aqui um aceite de nossas vidas para com Cristo. Então, nós estamos vivendo nesse momento a reconciliação, o aceite de Cristo, o aceite de nossas vidas para com Cristo, para que o Senhor nos aceite. Mas sabemos que no futuro vamos vivenciar a plenitude do reino de Deus, ou seja, quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja, nós vamos vivenciar a plenitude, tudo, nada mais nos será oculto, nós vamos viver todas as condições, todos os benefícios nós teremos na glória com Deus. Da mesma forma que produz estabilidade, ela também produz a alegria e a confiança de participarmos da glória de Deus. No momento, estamos desfrutando da reconciliação, pois antes éramos destituídos da glória de Deus. Mas lá na frente, no futuro próximo, vivenciaremos a plenitude do reino de Deus. Ou seja, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais angústia, não haverá mais medo, não haverá mais enfermidade. Todas as coisas são passadas. Viveremos a plenitude da glória de Deus. Essa é a alegria que nos alimenta também. Nós temos que ter a leitura da palavra de Deus, a leitura das Escrituras, para alimentar nossa alma, nosso espírito. Nós temos que ter a estabilidade
saber que a esperança gera essa estabilidade para nos mantermos de pé nos caminhos do Senhor. E temos que viver em alegria, crendo na volta de Cristo, porque aqui vivemos da reconciliação. Neste mundo, estamos passando a reconciliação, mas lá na frente nós viveremos a plenitude da glória de Deus, né? Então, essa é a bendita e bem-aventurada esperança que Paulo detalha lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 16. Isso é o que Paulo explicou para a igreja e que nos revela nos dias de hoje, para que nós tenhamos uma vida de confiança, de fé, e que nós teremos uma vida que sabemos que Cristo voltará para nos resgatar, né? A conclusão, chegamos aqui na conclusão, a conclusão vai nos falar assim: faz parte da realidade dos discípulos de Cristo passarem por aflições neste mundo. Faz parte. Nós temos que passar por aflições neste mundo. Porém, não desfalecemos porque nossa esperança, baseada nas infalíveis promessas de Deus, nós temos uma promessa. É a promessa de Deus, é a vinda do Cristo. É cumprida em Hebreus 6, versículo 18 ao versículo 19. E é nossa âncora espiritual. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, 18 e 19. 18 nos diz assim: para que, por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior dos céus. Então aqui nós temos uma promessa, né? A promessa de Deus e será cumprida, como está em Hebreus 6, do versículo 18 ao versículo 19. E é nossa âncora espiritual. Assim prosseguimos, nos alegrando na esperança, perseverando no caminho da santificação, servindo ao Senhor com fidelidade. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. Esse é o que nós buscamos, a segunda vinda de Cristo. É o que nós esperamos, a segunda vinda de Cristo. Tenha isso no seu coração, irmão. E Ele vai te fortalecer a cada dia. Ele vai estabilizar a cada dia a sua fé, para que você não venha desfalecer com as atitudes, situações e pecados deste mundo, mas que venha se manter no caminho em busca do Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Então aqui nós falamos sobre a bem-aventurada esperança. É o seu legado, é o que você busca, é o que você espera. E isso é combustível para nossas almas, para nosso espírito, para nos manter no caminho do Senhor. Não perca este foco, não perca o sentido desta promessa de Cristo. Não perca a esperança da volta de Cristo. Esteja firme e fiel ao Senhor todos os dias da sua vinda. Amém? Que essa palavra fique para o seu coração. Finalizamos esta revista. Não jogue fora, procure sempre estar estudando aqui, principalmente porque fala da sua formação como discípulo, fala do seu caráter como discípulo e te alimenta como discípulo. É importante você estudar e estar sempre aqui revendo essas lições para que você venha ter mais e mais e mais e mais conhecimento na palavra de Deus. Quero agradecer a você, amados irmãos, que esteve conosco nestes 3 meses, do primeiro trimestre deste ano de 2026.
Louvo a Deus pela sua vida, que essas palavras desta revista venham estar em seu coração, você tenha tido um aprendizado das Escrituras e que seja mantimento para a sua casa e para a sua família. Obrigado, nós estamos aqui na Rua Dracena, número 202, Igreja Assembleia de Deus Alvorada, aqui no Jardim Alvorada, em Santo André. Venha estar conosco aos domingos. Aos domingos nós temos 2 cultos, um às 9 horas da manhã, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, direcionando o nosso pastor a uma ministração e abençoando a família cristã. Temos outro culto também à noite, no domingo, às 18 horas, às 6 horas da tarde, né? Também das mesmas condições, recebemos aqui os irmãos, vinham estar conosco. Às terças-feiras temos culto de ensino, às 7h30 da noite, às 19h30, né? Sob a direção do pastor Washington, que nos traz ensinamentos da palavra, nos fortalecendo nossa vida, nossa fé cristã. E nas quintas-feiras, às 8 horas da noite, culto de oração. Nos reunimos aqui para adorar, louvar, glorificar e orar a Deus pelas nossas causas, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pelas nossas igrejas, pelo nosso país. Venha estar conosco, nós te convidamos que você venha receber uma porção da palavra do Senhor. Seja abençoado você e sua casa. Obrigado e esteja conosco. Louvado seja Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.